Se você quiser mudar a sua vida profissional, só há basicamente uma coisa que você pode fazer, que é entregar muito mais valor para as pessoas do que eles imaginavam. E quando a gente fala de muito mais valor, a gente está falando do quê? Não de 2 ou 3 vezes mais, mas de 10 vezes, de 30 vezes mais. Agora, para você fazer isso, como um atleta e trabalha a sua parte física, nós precisamos trabalhar a nossa parte mental, a nossa parte psicológica, para a gente acessar aquele brilho interno, que é a maior força que você possui para transformar a sua vida. Porque sempre, sempre, sempre a resposta está dentro de você. Eu sou a Betânia Campos, tá? Eu sou empresária no ramo de semijoias e joias em prata 925, eu sou de Itu. Foi por conta do Maurício que eu resolvi criar minha própria marca, né? Como assim, né? Eu ter a minha própria marca, eu nunca tinha imaginado isso. Eu nunca me imaginava como dona de marca. Eu nunca imaginava que eu tivesse a capacidade de eu ser dona sozinha da minha própria marca, da minha própria empresa. Atendendo aos meus pacientes, eu entendi, fui percebendo, tendo a percepção que eles precisavam de uma aula mais. Os resultados têm sido muito melhor, mudou muito o meu aspecto de atendimento. Hoje eu tenho, como eu falei, o quebra-cabeça vai se encaixando, são as peças que precisa para ter essa unidade de atendimento, de atenção ao outro e do outro se sentir bem. É algo que eu estou conseguindo através do trabalho do Maurício. Olha, se você quiser mudar as outras pessoas, esse é um trabalho extremamente complicado, porque no fundo, não é que a gente consegue mudar as pessoas, a gente consegue apenas influenciar elas a seguir um determinado caminho. Se você estivesse perguntando como que eu faço isso, olha, há basicamente 2 jeitos, viu? Ou ela tem uma admiração tremenda pela gente, ou ela entende que nós somos parecidos com ela, ok? Agora, se você acredita que você não é uma estrela de rock de uma tal maneira que ela consiga te admirar tremendamente, é muito mais fácil você seguir pelo caminho de que você é parecido com ela, ou de que ela é parecida com você. Como é que você faz isso? Parecido em princípios e valores. Não é? A coisa que você acredita, ela acredita, a razão pela qual você faz as coisas também ela faz. Porque na nossa vida, 20% é a parte mecânica para a gente fazer e 80% é a parte psicológica. Nós fazemos a coisa para praticamente qualquer coisa. Quando a gente fala da parte mecânica, de 20%, é uma parte que razoavelmente qualquer pessoa consegue chegar lá. Porque a gente está falando basicamente de estratégia. E estratégia é uma coisa repetitiva, estratégia a gente descobre das outras pessoas. Sempre, sempre, sempre há alguém que já chegou onde você gostaria de chegar. Não é verdade? Então o que nós precisamos começar a pegar um hábito é de... Nós aqui no Brasil nós não temos muito esse costume de chegar e falar o seguinte: puxa, quem já chegou aonde que eu gostaria de chegar? Não é? Sempre alguém que já chegou lá. Então talvez o que você pode fazer é encontrar essa pessoa e entrar em contato com ela, mandar uma mensagem ou através de algum amigo e fazer uma pequena entrevista com ela e dizer para ela: olha, escuta, eu acho absolutamente incrível o trabalho que você faz e eu gostaria de descobrir como é que você faz. Será que você poderia compartilhar comigo algum dos seus princípios e valores? Porque no fundo, pessoal, a gente não precisa descobrir o como. Olha, não entre na tirania do como. Como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? Não interessa. O como, ele aparece ao longo do caminho. O mais importante é o que você quer fazer e por que você quer fazer aquilo. Então, se você quiser descobrir o como, isso você descobre pela internet, isso você faz um curso, sabe, isso aqui, esse tipo de informação tá acessível a todo mundo e isso não é o mais importante. A importância disso, como a gente falou, é de cerca de 10 a 20% da sua capacidade de descobrir as coisas. O mais importante é aqui, é aqui a sua mente e o seu coração. Agora, para você trabalhar essa parte, você vai ter que descobrir o que você quer fazer e por que você quer fazer. Então, aonde que a maioria das pessoas trava, tá? Aonde que a maioria das pessoas elas ficam paradas? Essa é justamente essa parte dessa inteligência emocional que a gente vai conversar hoje, tá? O que a gente precisa entender é o seguinte: muitas das pessoas, elas não pensam no porquê. Por que eu faço as coisas que eu faço? Essa é a coisa mais importante. Agora, se você descobrir essa parte do porquê você faz o que você faz, você consegue descobrir como que você vai fazer as coisas. Porque é como se fosse mais ou menos um carro, sabe? Esse porquê é como se fosse o seu carro. Ele consegue te levar aonde você precisa levar. E se você precisa mudar ao longo do caminho, você muda ao longo do caminho, porque você tem uma razão única para fazer as coisas. Que é mais ou menos em cima do vídeo que nós falamos ontem. Por isso que é tão importante, se você puder, retorna no vídeo 1 e retorna no vídeo 2, que ela é um pouco da base do que nós estamos falando aqui nesse vídeo 3.
Então, o porquê você faz é o que vai te direcionar, esse é o coração, tá? Se você já sabe por que você sabe o que você faz e você acredita que você ainda não está chegando lá, a segunda razão que está te travando é essa daqui. Que você não tem o quê? Rituais. Ou seja, são pequenos hábitos. Pequenas coisas diárias que você faz diariamente. Assim como a gente falou do atleta, que diariamente ele trabalha para chegar onde que ele gostaria de chegar, nós precisamos criar hábitos diários para fazer com que a gente chegue aonde a gente precisa chegar. E esses hábitos diários, eles dependem tremendamente de você regá-los todos os dias. Porque olha o seguinte, não basta apenas você chegar e falar o seguinte, olha, é isso que eu quero. O seu cérebro, basicamente, ele não é burro. Se você falar para ele, olha, é isso que eu quero, mas você não der uma razão pela qual você quer aquilo e uma razão que faça sentido com a sua missão, que faça sentido com os seus princípios, que faça sentido com os seus valores, ele não vai deixar você lá. Por quê? Porque o seu cérebro ele é basicamente feito para impedir com que você sofra. E se ele perceber que há uma pequena chance de você sofrer, ele vai cortar isso e ele vai criar uma enorme quantidade de autossabotagem para você não chegar lá. Então, para que você não faça essa autossabotagem, você precisa dar uma olhada nisso em 2 ou 3 pontos. Eu vou dar rapidamente eles, tá? Primeiro, por que isso é importante para mim? Ou seja, no que isso aqui vai me ajudar? Okay? Em termos de missão, em termos de valores, é sempre isso. Você não pode pegar uma razão que seja pequena. O que é uma razão pequena? Uma razão que seja só para você. É uma razão que seja puramente financeira. Essas coisas não vão te fazer chegar lá. São coisas pequenas de curto prazo que não vão fazer você chegar lá. Então, número 1, por que isso aqui é importante para mim? Como é que isso aqui vai me ajudar? Número 2, isso daqui é bom para as pessoas que estão ao meu lado? Por quê? Porque você pode fazer uma coisa que seja boa para você, mas seja péssima para as pessoas que estão ao seu lado, não é? Que nem você beber, talvez você entre, fique extremamente extasiado, é gostoso, a gente entra em alfa, mas é péssimo as pessoas que estão ao lado, é ruim, depois alguém tem que levar para casa, tem que aguentar aquele peso. Então, bom para você, bom para as pessoas que estão ao seu lado. Número 3, é bom para a sociedade? Será que a sociedade vai melhorar? Não é? Porque pode ser bom para você, é bom para as pessoas que estão ao seu lado, mas é péssimo para a sociedade, é que uma corrupção, não é? E o quarto ponto, pergunte-se o seguinte, será que isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor? Será que eu vou me sentir completamente realizado nisso? Definitivamente, a gente precisa começar a se preocupar com aquelas coisas de médio e de longo prazo. Faz sentido? Então, voltando aqui, pense sempre no seguinte, quais são os hábitos que você precisa fazer diariamente que vão te levar lá? Então, quando a gente fala em termos de inteligência emocional, a gente precisa cultivar isso daqui diariamente, porque ao longo do tempo isso aqui ele vai crescendo, é como se fosse um fiozinho, ele vai se enroscando no outro. O nosso cérebro é mais ou menos o seguinte, por que é tão difícil mudar de hábito, tá? Você vai perceber que a larga maioria da sua caminhada, das decisões que você toma diariamente, são coisas que você nunca parou para pensar a respeito. Por quê? Porque às vezes a gente vai acumulando essas coisas ao longo da vida, não é? E a gente nem pensa direito como é que a gente acumulou elas. São coisas que vieram de quando a gente era muito pequeno, de quando a gente tinha 3, 4, 5, 6 anos de idade, quando a gente tinha 7 anos de idade, basicamente. E aquilo que você absorveu quando você tinha essa idade é o que vai te levar até o final da vida, ele te influencia até o final da vida. Agora, a boa notícia é que isso não precisa ficar desse jeito. Você tem como parar isso e você precisa parar isso. Há como você romper, ok? Então, o que nós não podemos fazer, e o que eu sugiro para você, é você fazer uma espécie de uma terapia interna e ficar tentando descobrir o porquê que eu sou desse jeito. O que será que aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu tinha 15 anos de idade? Será que foi alguma coisa da minha tia? Será que foi alguma coisa do meu pai? Será que foi alguma coisa daquele meu avô que abusou de mim emocionalmente ou fisicamente? Olha, as variáveis são tantas, mas são tantas. E é uma coisa tão obscura, porque honestamente falando, se você dá uma olhada ao que você fez em março do ano passado, será que você se lembra exatamente o que aconteceu? Muito provavelmente não. Então você tentar, sabe, adotar às vezes uma abordagem um pouco freudiana como essa, que você tentar descobrir o que aconteceu quando você tinha algo que aconteceu às vezes 20 anos atrás, é uma coisa tão obscura que eu te pergunto o seguinte, será que
realmente você sabe exatamente, com uma riqueza de detalhes tremenda, tudo o que você precisava saber para analisar o que aconteceu há 20 anos atrás? Será que você tinha maturidade para descobrir o que aquela pessoa estava passando naquele momento para fazer aquilo com você? Ou será que realmente ela fez isso com você, ou foi uma coisa que você aceitou, que você quis no final do dia? Será que foi isso? Ok? Então o que é muito mais fácil? O que eu sugiro para você? Olha, vamos fazer o seguinte, deixa o passado onde ele tem que passar, onde ele tem que ficar. Então o que eu sugiro para você é o seguinte, deixa o passado onde ele tem que ficar. O passado fica no passado. Né? Assim como você vê na Bíblia que Cristo chega e diz que quem toma um arado e fica olhando para trás não é digno de mim, a mesma coisa nós temos que fazer. Todas as respostas que nós precisamos já está na Bíblia, está lá. Pessoal, não tem mais segredo. Vamos passar o dedo na areia e olhar para frente. Porque para frente, isso sim está aberto. Não é? Aliás, por quê? Ainda mais, se você tentar voltar lá atrás, tentar descobrir o que aconteceu naquele estado emocional que você estava, muito provavelmente você não vai conseguir fazer as coisas que você precisa fazer. E por que eu estou falando do estado emocional? Pelo seguinte, a gente tinha conversado que no primeiro vídeo, se você se recorda, que a gente não tem que se preocupar com o comportamento das pessoas. Lembra disso daí? Não é? Por que isso daqui é importante? Pelo seguinte, olha só como é que funciona isso. Funciona da seguinte maneira. Todas as vezes que a gente olha o comportamento das pessoas, não é? O que eu digo de comportamento? São as atitudes dela, são as reações dela, tá? Isso daqui não é a coisa mais importante. Você olhar para o comportamento da pessoa é como se você vê uma casca. Isso aqui é um ato reflexo, uma consequência, um resultado do que vem antes aqui. E o que determina o comportamento de uma pessoa, que é algo que a pessoa raramente para pensar, é o significado que ela dá para as coisas. Okay? Aqui nós começamos a mudar as pessoas. Aqui você começa a mudar. Porque o significado que você dá às coisas está totalmente no seu controle. Você decide o rótulo que você dá para cada emoção, para cada experiência da sua vida. Não é verdade? Nós temos esse poder. E o significado que você der para cada coisa na sua vida determina a experiência que você vai ter sobre ela. E isso está sob o seu alcance. Não é? Por quê? Porque o significado que você der às coisas determina o que você sente. E aquilo que você sente é a sua realidade. Porque a gente não sabe exatamente qual que é a realidade na nossa frente, mas o que a gente sabe é o que a gente sente. Isso é real para as pessoas. Então, agora, eu vou te perguntar uma coisa, e eu estou passando aqui muito rápido, tá? Isso é uma coisa que eu mergulho nos treinamentos com bastante profundidade. Mas como a gente está fazendo um curso aqui razoavelmente rápido, então eu vou falar para você o que determina isso aqui. O que determina isso é o estado emocional que a pessoa entra. Ok? Então, aquilo que a gente está falando ali do lado. Qual estado emocional você estava naquele momento? Quando você sentiu que você estava pressionado emocionalmente? Definitivamente e muito provavelmente não é o estado emocional que te ajuda a raciocinar, que te ajuda a pensar, que te ajuda a decidir as coisas. Então quando a gente chega e dá uma olhada atrás e você tenta, sabe, muitas vezes ficar de frente com aquela coisa que te atrapalhou e tentar resolver aquilo, você vai ter que mergulhar no estado emocional que não te ajuda a resolver. Então vamos passar o dedo na areia e vamos olhar para frente. Porque o nosso estado emocional, você concorda comigo que se você estiver num estado emocional de tristeza, se você estiver triste, você vai dar um determinado significado às coisas, que vai te levar a um comportamento específico? Agora, se você já estiver irritado, você vai dar um outro significado para as coisas e você vai ter um outro comportamento completamente diferente? É a mesma coisa se você estiver frustrado, a mesma coisa se você estiver determinado. O estado emocional é o segredo. É por isso que se você gostaria de mudar, não é? E quando as pessoas chegam para você e falam assim, olha, eu gostaria de mudar alguma coisa, o que ela está querendo dizer para você é o seguinte, eu gostaria de mudar uma de duas coisas. Ou como eu me comporto, ou o que eu sinto. Ok? Agora, todas as pessoas já sabem como ela tem que se comportar. Você já sabe como você tem que se comportar todos os dias. A pergunta que você deve estar se fazendo é o seguinte, bom, se eu já sei como eu tenho que me comportar todos os dias, por que então que eu não me comporto do jeito que eu gostaria de me comportar todos os dias? Porque você não está cuidando do seu estado emocional. Aí sim, porque você já sabe como você tem que comportar. Isso aqui não é um segredo para ninguém.
e aqui a gente está falando muito em termos de empreendedorismo, não só para você, mas para a sua equipe. Não adianta você simplesmente chegar para aquela pessoa e dizer o seguinte: olha o que você fez, não acredito que você fez esse tipo de coisa. O que você precisa descobrir é o seguinte: que significado que ela deu para aquilo e que estado emocional que ela estava antes. Aí sim você chega lá. Entrando nesse estado emocional, é possível, como a gente perguntou no vídeo anterior, a gente controlar o estado emocional que a gente fica todos os dias? Olha, claro que não é possível a gente ficar 100% naquele, porque as emoções flutuam, graças a Deus, mas o que é possível é a gente definir, não é, qual o melhor estado emocional a gente tem que ficar e como que a gente chega lá. E todo esse estado emocional, ela é uma tríade, ela depende de 3 coisas, e agora que vem o ponto interessante, tá ok? Eu estou passando muito mega rápido, tá? Cada ponto desse aqui, quando eu faço treinamento, ele chega a levar algumas horas, tá? Às vezes alguns dias para entrar a cada ponto. Mas olha só, então o estado emocional, ele é uma tríade, ele depende de 3 coisas. Número 1, do seu vocabulário, ok? Olha só isso daqui e nunca mais esqueça desse tipo de coisa, tá? A maneira como você fala, ou seja, o nome que você dá para as coisas, vai determinar como você sente. E a maneira como você sente vai determinar o que você faz, vai determinar o seu resultado. Fica claro que o resultado não vem do nada, o resultado não é uma coisa que os outros fizeram você fazer, ou seja, não é alguma coisa do tipo assim: oh, ele me fez fazer isso. Não, você escolheu fazer isso através de grande parte do rótulo que você deu para aquela experiência. Então, como que seria isso aqui? Veja a diferença que seria se você chegar e falar o seguinte: olha, Maurício, aquela pessoa me humilhou. Não é completamente diferente de você falar o seguinte: Maurício, eu acho que aquela pessoa não me compreendeu direito. Faz sentido? Então aqui vai a dica, tá? Pessoal, sempre se concentre em princípios, são eles que vão te guiar, porque acima do princípio você consegue criar toda a realidade da sua vida. Então olha só, quando você escolhe um determinado vocabulário, todos eles, absolutamente todos eles, okay? Escreva isso, coloca numa placa grande para você não esquecer mais, eles precisam te dar uma sensação de movimento. Extremamente importante esse tipo de coisa, okay? Porque se o seu cérebro entender que você está numa situação de pressão, o que ele faz é o seguinte: ele fecha as comportas e não deixa você raciocinar, porque ele quer que você fuja daquela situação. Lembra do vídeo 1? A gente abordou isso aqui lá. Então, todo vocabulário precisa te dar uma sensação de que você tem opção, você tem como sair daquilo, você tem como experimentar esse tipo de coisa. Então, ao invés de você dizer o seguinte: Maurício, eu tenho um problema. Não, o problema te trava. Maurício, eu tenho um desafio. Desafio, eu tenho opções, eu tenho um jeito de sair dela, não é? Ao invés de você falar o seguinte: eu odeio aquela pessoa, é você falar o seguinte: puxa vida, eu prefiro quando aquela pessoa faz esse tipo de coisa. Dá pra ver? São coisas que te deixam em movimento, te deixam, fazem com que você caminhe ao longo da vida. Então, ao invés de você falar o seguinte: eu errei, porque quando você fala eu errei, vem todo aquele processo de julgamento, de críticas, de isolamento, de que as outras pessoas vão me afastar, ou que eu não vou conseguir mais chegar lá. Não, não é eu errei. Risca esse tipo de vocabulário do seu dia a dia e utilize o seguinte: olha, eu ainda não alcancei exatamente o que eu queria. Você consegue sentir a diferença de falar uma coisa como essa? Radicalmente diferente. Psicologicamente, radicalmente diferente. Então, sempre utilize o vocabulário que te jogue para frente. Ao invés de você chegar e dizer o seguinte: puxa vida, aquela pessoa me fez fazer isso. Não. Veja claramente as coisas. Olha, eu escolhi isso, eu escolhi esse caminho. Eu escolhi porque de repente eu estava correndo atrás de que essa pessoa gostasse mais de mim e eu acabei tendo uma reação onde eu me coloquei inferior a ela. Ao invés de você assumir a sua liderança e você cuidar dela. O principal mandato da liderança é ver as coisas claramente como elas são. Essa é a coisa mais importante. Não piores do que elas são, de uma tal maneira que te impeça de chegar lá, mas de uma forma otimista, de uma maneira que faça com que você evolua, com que você cresça, com que você chegue onde você tem que chegar. Não é? E ver as coisas claramente depende grandemente
do seu vocabulário. Então, olha só que interessante. O que você precisa fazer é o seguinte: imagina que você está aqui, tá ok? Você precisa classificar as coisas de uma tal maneira onde a temperatura e pressão à sua volta sejam agradáveis para você, onde você consiga raciocinar. Então, cada vocabulário funciona especificamente para cada pessoa. É como você chegar e falar o seguinte: puxa, para mim funciona tremendamente dizer o seguinte. Eu falo para você: uau, como é que você está hoje? Em vez de você falar, eu estou bem, fala assim: uau, hoje eu estou fantástico, hoje eu estou maravilhoso, hoje está incrível, hoje está fabuloso, não é? Veja o vocabulário que mais faz com que você se movimente. Faz sentido isso aqui? E também precisa ser um vocabulário que faça com que você cumpra as coisas que você precisa cumprir no seu dia a dia. Faz sentido esse tipo de coisa? Legal. Segunda coisa que é super importante, tá? Uma vez que você entendeu esse tipo de vocabulário, você precisa cultivar isso diariamente, tá ok? Existiu uma história que passou recentemente no History Channel, vou compartilhar rapidamente com vocês. Que foi o seguinte: olha só para você entender a importância que é o vocabulário. Eles foram numa tribo e eles não conseguiam entender por que essa tribo não entrava em guerra. E aí eles mandaram uma série de pessoas por lá, pessoas que conheciam a história daquela tribo, pessoas que conheciam a cultura, o que você estudiosos, sociólogos, especialistas em uma série de coisas, e ficaram alguns anos lá. Eles não conseguiam entender por que ele vai entrar em guerra, não é? Até que um dia descobriram. É uma coisa tão simples. Olha só que curioso. Essa tribo não tinha um nome específico para a guerra. Eles tinham um nome para negociar, um nome para entender, um nome para compreender, um nome para conversar, mas eles não tinham para guerra. Por mais que isso pareça absurdo para você, se você não quer nunca mais sentir alguma coisa na sua vida, o que você precisa fazer? É riscar aquela palavra da sua vida, é nunca mais repeti-la. Então, é mais ou menos o seguinte: se você chegar para mim e falar o seguinte: Maurício, eu nunca mais quero me sentir entediado. Nunca mais dê um nome de tédio para as coisas. Eu não estou mais entediado. Eu falo o seguinte: eu preciso recarregar minhas energias. Eu preciso me movimentar. Ao invés de falar assim, poxa, eu estou entediado. Se você não quiser mais classificar o nome de estresse, aliás, de onde veio esse nome estresse? É uma coisa extremamente nova na nossa vida, verdade ou não? Você dá uma olhada para o seu avô, seu bisavô, ele não classificava as coisas como estressantes. Isso aqui, esse vocabulário não existia naquela época. Então vamos classificar com outros nomes, porque aquele nome que você der é o nome que você vai sentir. E esse nome que você der sempre precisa te dar uma ideia de que você está se movimentando. Ficou bem claro essa parte do vocabulário? Legal. Vamos seguir adiante, tá ok? O segundo tripé daqui de emoções, tá? De como é que o que determina o seu estado emocional, né? Seu estado emocional é o seguinte: é o seu corpo, ok? Super mega importante. Pessoal, a gente definitivamente precisa utilizar esse dom que Deus te deu, que é o seu corpo, e colocar ele para funcionar na potência que precisa e na potência que mais vai te ajudar, ok? Porque a gente definitivamente não utiliza o corpo como a gente poderia utilizar, não é? Olha, como você sabe, mais de 90% do impacto que você pode criar nas outras pessoas é através de uma linguagem corporal, verdade ou não? Agora, o que o pessoal não costuma dizer muito é o seguinte: é que o impacto que você cria em você, utilizando o seu corpo, é igual. Por quê? Porque o seu cérebro, como é que funciona mais ou menos as coisas? É assim, ó, o seu cérebro, ele olha as coisas, ele sabe o significado que ele vai dar para as coisas? Claro que não, a não ser que você entre no piloto automático, tá ok? Mas qual é que é a ideia? A ideia é o seguinte: você olha uma coisa, tá ok? E você deu um filtro, faz sentido? Esse filtro o quê? São os óculos que você vê o mundo, e a partir desse filtro é como se fosse um café, não é? Então você vai colocar água no café e ele é filtrado, ele tem que vir com outro sabor, outro aroma, outra textura. Então assim, isso daqui entra na sua cabeça, certo? Ok, então o que você pode fazer é o seguinte: é mudar esse filtro na hora que você quiser. E é essa a ideia do que a gente está falando aqui hoje, tá? Então quando a gente fala em termos de estado emocional, em termos de filtro, esse filtro é largamente influenciado, e quase que eu diria que totalmente influenciado, quase totalmente influenciado, pela maneira como você reage no seu corpo. Por quê? Porque funciona mais ou menos assim: a hora que você vai se sentir triste, o
que é tristeza? Toda emoção nada mais é do que uma descarga bioquímica no seu corpo, tá ok? Nada mais é do que isso. A emoção não é uma coisa que vem de fora, não é uma coisa que jogaram para dentro de você, não é uma coisa que você não pode sentir. Você desperta cada emoção que você sente. Agora, como que você desperta cada emoção que você sente? Através do seu corpo. É aqui que nascem as emoções. Como? Através do jeito que você anda, através do jeito que você gesticula, através dos músculos que você tem. Você tem mais de 30 músculos no rosto. É aqui que você desperta cada emoção que você vai sentir. E cada emoção ela tem uma bioquímica necessária. Então é como o seguinte: a hora que o seu cérebro entende que você vai ficar triste, e como é que você vai ficar triste? O seu cérebro que te conhece há tantos e tantos anos, ele conhece cada milímetro de movimento que você faz no seu corpo. Então, a hora que você começa a fazer sua testa, a hora que você passa a mão no cabelo, a hora que você fecha o seu olhar para alguma coisa e fala assim, eu acho que ela quer sentir assim. Então vamos dizer que você começa a jogar o corpo um pouco para frente, começa a jogar a bola um pouco mais assim baixa, meio que chorando, você já começa a falar, você simplesmente quer ficar triste, ele pega a descarga química assim, uau, e joga no seu corpo. Isso é tão rápido que vai a cerca de 40 metros por segundo no seu corpo, então é uma descarga muito rápida. Como que o seu cérebro faz isso? Porque você quer ficar triste, o seu corpo, faz sentido isso daqui? Muito, muito, muito importante. Então você precisa controlar a maneira como você gesticula, porque a maneira como você gesticula, a maneira como você se movimenta é a maneira como você sente. A maneira como você movimenta gera a emoção que você sente. Essa é a primeira parte dele. Ok? Então se você quiser sentir determinada, olha só que fácil que é isso daqui. Ok? Eu estou falando fácil porque tecnicamente é fácil, mas você precisa praticar no seu dia a dia. Então como é que funciona? Eu quero ficar determinada? Como é que é? Onde que é o corpo? Onde que é o ombro? Como é que é o rosto? Lembra de um momento que você ficou bem. Lembra daquele momento que você teve sucesso na sua vida? Aquele dia que você foi super bem na escola, aquele dia que você foi super bem na faculdade, aquele dia que você ajudou uma amiga sua, aquele dia que você foi premiada no trabalho. Lembra de um momento como esse? Lembra como você respirava? Como você respirava? Era uma respiração forte? Uma respiração um pouquinho mais curtinha? Como é que você andava? Como é que era naquele momento? Como é que era o seu olho? Era um olhar que você estava totalmente focado, você sabia exatamente o que você queria? Então olha só que curioso. Eu faço um trabalho com os atletas, onde a larga maioria deles são os melhores do mundo em natação. Eles são para-atletas, são atletas que têm deficiência física. Ok? E muitos deles estão entre os 5 ou 10 melhores do mundo. E quando eles não estão conseguindo o resultado que eles queriam, tudo, basicamente, que eu preciso fazer é o seguinte, são duas coisas. Número 1, mudar o vocabulário deles, como é que eles estão chamando as coisas, porque aquilo determina como eles vão sentir, e mudar o corpo deles, relembrá-los de como que eles fizeram naquele dia que eles bateram o recorde, como é que eles andaram, como é que eles raciocinaram, que música que ele ouviu, como é que estava o ombro dele, como é que ele respirou, como é que ele sentou, como é que ele entrou no balizamento, o que ele olhou, o que ele fez no trabalho. É só você repetir. Repetiu, você mantém a mesma coisa. Ficou claro essa parte de corpo? Eu sei que tem bastante coisa pra gente falar, mas o conceito ficou claro? Ótimo. Terceiro ponto, tá? Esse daqui, ó, que determina como você sente. Foco. O que é foco? Aquilo que é prioridade para você, ok? Porque uma coisa que eu faço com os atletas é o seguinte, é visualizar o que eles querem. Então se tem uma coisa que é importante, é o seguinte, você precisa visualizar aquilo que você quer. O seu passado não define o seu futuro. Então repetição é a mãe da habilidade. Essas coisas que nós estamos conversando aqui, você precisa colocar em prática. Se você não colocar em prática, isso aqui simplesmente não vai acontecer. Porque uma coisa é ficar intelectualmente na sua cabeça. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas raramente ninguém coloca em prática, tá ok? Para você conseguir colocar em prática, você precisa conectar a razão pela qual você quer as coisas. Então, isso vai te dar motivação que você passe pela floresta, enfrente os leões e realmente consiga colocar isso daí em prática no seu dia a dia. Então, começa já a imaginar como é que você pode fazer isso aqui na sua empresa. Como é que você pode conversar com a sua equipe, mas principalmente dentro de você. Porque o que muda uma empresa é a liderança.
É o líder que determina o ritmo, é o líder que determina o leme, para onde que as coisas estão indo. Então é fundamental que isso você incorpore e coloque no seu dia a dia passo a passo. Olha, não faça tudo isso de uma só vez, como a gente falou, tá? Pegue o vocabulário, trabalhe ele talvez alguns dias. Pegue depois o corpo e trabalhe ele, mas faça uma contabilidade pessoal e veja o que funciona para você, ok? Tom de voz, tudo aí. Terceiro, defina o que é prioridade para você, o que é importante para você, ok? Porque as suas prioridades é o que vai determinar se você vai estar alinhado, se você vai chegar onde você tem que chegar ou não, né? Porque nós somos as nossas prioridades. Você, se você dá uma olhada no seu corpo, você vai ver qual é a sua prioridade. Se você dá uma olhada em como é que você está hoje financeiramente, você vai ver que isso daqui não é determinado pelas estratégias, por aqueles 20%, mas pelas suas prioridades. A sua prioridade de, puxa, será que eu vou ser julgado? Será que eu vou ser criticado? O que será que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu vou perder o respeito das pessoas? Qualquer coisa desse tipo. Okay? Então, super mega importante você dar uma pensada nisso aqui e começar a definir. Pessoal, muitas coisas que a gente abordou hoje, não é? Seria absolutamente fantástico se a gente conseguisse se encontrar nos treinamentos que a gente vai dar, porque no treinamento eu vou mergulhar em cada ponto como esse aqui, a gente olha cada exemplo desse tipo de coisa para que você possa colocar no seu dia a dia. Feito? Eu não quero tomar muito tempo de vocês para a gente definir todos quais são as principais emoções positivas que nós temos, quais são aquelas emoções que a gente chama de tecnicamente de negativas, mas afinal não tem nada de negativo, na verdade elas são sempre uma chamada a agir para nós, elas sempre te dão um conselho, não é? Onde a gente tem que chegar. Então o que seria importante? A gente vai soltar um e-book para você, onde vai ter um guia de vocabulário para você trabalhar ele, corpo, principais dicas de como é que você tem que trabalhar o corpo, principais dicas do que você tem que priorizar e que as coisas são importantes para você, tá ok? Outra coisa importante que vai estar, a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse aqui, tecnicamente falando sobre o estado emocional, o significado que você dá para as coisas, a gente vai abordar um pouco mais essa parte e, finalmente, para te lembrar que não se deixe ficar hipnotizada pelo comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas não refletem o que elas são. Você vai, até para você, quantas vezes você já não teve um comportamento que você se arrependeu depois? E aquilo refletia quem você era naquele momento? Quantas vezes você não tratou uma pessoa do jeito que você achava que não deveria ter tratado, mas simplesmente você estava no fogo daquele estado emocional que te levou a ter aquele comportamento? Verdade ou não? Então nunca, nunca, nunca foque no comportamento da pessoa, mas sempre se pergunte o seguinte: qual que é o receio dela? O que eu não estou entregando para ela? O que realmente essa pessoa quer? Super importante, hein? Precisa assistir esses vídeos, porque a gente vai estar soltando esse vídeo hoje na sexta-feira e a gente vai estar soltando o último na segunda-feira, e assim que a gente soltar esses vídeos a gente vai tirar eles do ar. Então aproveita para dar uma assistida neles, veja quantas vezes você quiser assistir, fica à vontade, mas relembre eles e segunda-feira a gente encerra essa nossa jornada e a gente vai para o próximo passo. Super importante, hein? Na segunda-feira a gente vai estar concluindo tudo isso daqui, todo esse pacote, e aí eu vou ter uma surpresa especial para você, vou ter uma oportunidade única para você, mas veja bem, tá? Essa oportunidade é só para quem realmente quer mudar, não é para todo mundo. Vou ser bem honesto com vocês, não são todas as pessoas que querem mudar na vida, a maioria das pessoas quer só ter um certo entretenimento nessas coisas que eu estou falando, mas se você realmente é séria, se você realmente não aguenta mais, se você está naquele momento que você falou, chega, não quero mais, eu quero arrancar essas coisas da minha vida, esse é o momento para você colocar em prática isso aqui e para definitivamente mudar. Lembra, você é a capitã do seu navio. Você é a diretora da sua jornada, é como se fosse um filme, você é a diretora, você determina para onde está indo, você determina o script da sua vida, você determina o que você quer cimentar na sua vida. Então é como se fosse um filme. E qual filme vai ser? Vai ser uma comédia? Vai ser uma grande aventura? Vai ser uma grande bênção? Vai ser uma jornada de superação, de conquistas? Vai ser um drama? Qual que você vai escolher? Ou vai ser um filme de um documentário, ou vai ser um filme de tédio, qual que vai ser? Eu te desafio a me dizer isso aqui na segunda-feira. Não esqueça de compartilhar com as pessoas que vocês mais gostam desse tipo de coisa, com aquelas pessoas que você acredita que realmente querem mudar a vida, e deixe o seu comentário aqui embaixo, fala pra mim o que você está achando de tudo isso. É super importante que você me dê os seus feedbacks para que a gente até direcione esse último vídeo, o quarto, para aquelas coisas que são importantes para você.
Então venha falar com a gente, venha comigo nessa jornada, que segunda-feira a gente vai se encontrar para um momento bem legal, bem especial. Um abraço e até breve. Então, lógico que eu tenho só a agradecer ao Maurício pela amizade, pela dedicação, pelo trabalho dele, e que ele é uma pessoa muito importante para mim e para minha empresa, uma pessoa muito especial, muito bacana, e para mim é um profissional sem igual, assim. Agradeço de coração todo esse trabalho do Maurício na minha vida e na vida da minha empresa também. A gente já estava numa escala que a gente já não sabia muito bem para onde ir, a gente queria expandir e estava meio sem recursos, assim, quando você não consegue pensar num plano de ação, e aí a gente estava se sentindo meio limitado e a gente foi realmente para poder expandir um pouco isso. O Fábio também, que é o meu sócio, estava se sentindo assim. Foi um trabalho que começou a nos dar um norte de onde ir, a gente já está ampliando indo para uma segunda unidade. A gente está deixando bem estruturadinho aqui para poder focar mais na outra unidade, e eu acho que ele está ajudando a gente a direcionar esse trabalho, sobre como lidar com o time, sobre decisões, planejamento, a parte de seleção de pessoas, que eu acho que a parte de pessoas é importantíssima para uma empresa, né? O sucesso de uma empresa é as pessoas que trabalham nela, então eu me preocupo muito com isso. E ele está ajudando bastante a gente a desenvolver esse trabalho. E pessoalmente também, né? Porque a gente vai com os nossos buraquinhos lá e tal. E aí tá ajudando a gente, pelo menos comigo, em relação a mim, eu tenho olhado muito pra dentro e analisado certos comportamentos. Cuido às vezes muito do meu potencial. E não sei, e aí eu acho que ele tá me ajudando a olhar mais esse lado que eu tenho de bom, de positivo. Eu sou uma pessoa muito que oscila muito, assim, eu tô sempre tipo, ai, acho que eu sou capaz de fazer isso, eu trabalho num ambiente que só tem eu de mulher, então é difícil trabalhar só com homem. E o Maurício mesmo fala que é muito difícil o homem aceitar a mulher como líder. Então eu sempre afetou muito meu psicológico, assim, eles não estão me respeitando, então eu tô sabendo me impor de um jeito que eles aceitam e eu tenho me sentido dona do meu lugar, entendeu? Conseguindo trabalhar mais nessa parte de liderança, não tinha muito autoconfiança na parte de liderança. Tinha às vezes receio de falar, quando tem que elogiar, eu elogio, tem que criticar, eu critico de uma maneira construtiva. A questão da criação de cultura mesmo é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, que é algo que a gente quer fortalecer, criar e fortalecer aqui dentro. Pela questão mesmo que a empresa não pode ficar se adaptando ao funcionário, então certas atitudes têm que ser tomadas e essa cultura tem que vir forte, assim. Eu sou a Audrey Castro, sou engenheira civil e empresária, e cheguei até o Maurício num momento de mudança da minha vida. Eu estava procurando aperfeiçoar a minha parte profissional e eu vim nesse momento de mudança. E quando apareceu o curso de coaching, eu falei, acho que é isso daí que vai me ajudar a ser a empreendedora que eu preciso. E foi quando eu cheguei no curso. Só que o mais bacana de tudo foi descobrir que o curso não me tornaria só uma grande empreendedora. Ele mudaria a minha vida. Eu acho que, no geral, a minha forma de ver algumas coisas, porque eu consegui ver as coisas de outro ângulo, me possibilitou mudar, como por exemplo, questão de academia, que era uma coisa que pra mim eu achava um porre fazer, achava muito difícil e ficava procurando o desejo que as pessoas têm de ser uma pessoa super fitness. Me aventurei e falei, vou fazer, vou cuidar de mim. Coloquei um outro ponto de vista, não vou fazer isso procurando ficar magra, nem ficar... Não estabeleci nenhum parâmetro sobre o olhar da sociedade. Eu estabeleci o parâmetro de que eu ia me sentir bem com isso, de que eu ia fazer algo que fosse pra mim. E tô na academia, tá super gostoso, tá super bacana. Achei que me ajudou assim em questões físicas, mentais, me deu o ânimo que eu precisava. Então, assim, uma pequena coisa, que é uma academia, eu consegui mudar, então acho que
para outras coisas. Conversa com um amigo, a forma que eu via algumas soluções, algumas posições da minha vida, tipo, eu acho que isso é muito difícil, que eu não sou capaz, que eu não tenho perfil, ou que eu não consigo isso. As limitações que eu me dava, eu acho que assim, foi muito bacana a forma que eu consigo ver hoje. Eu consigo sair do cenário e olhar de fora e falar, você consegue, você tem as ferramentas. Acho que o curso me ajudou a encontrar todas as ferramentas que eu precisava para fazer tudo que eu acredito que eu posso fazer, que está tudo aqui dentro. Eu tenho todas essas ferramentas à minha disposição e estava tudo aqui dentro, então não precisava sair. Achei que a atenção que o Maurício tem, a forma com que ele fala, e eu acho que também a minha determinação em querer mudar, então assim, eu me joguei de cabeça, quis me propor aos pensamentos, às indagações, aos testes, então tudo que era falado, eu saía e tentava colocar em prática mesmo, para ver como que isso ia me voltar. A academia, por exemplo, foi uma dessas. A gente estava falando sobre mudança, sobre o que a gente é, o que a gente procura na vida, o que o ser humano, né, busca, essa questão de sobrevivência, de ser querido. E eu achei assim, como é que eu vou ser querida para as pessoas se eu não me quero bem? Então foi isso, sabe, essa mudança. Então assim, no caminho indo para casa, de volta para casa, eu ia pensando isso, nossa, isso não tá legal, como que eu posso mudar? E eu fui me jogando de cabeça, sabe? A gente mudou não só emocionalmente, a gente mudou posturalmente, sabe? Tipo, negócio de sorriso no rosto. Então assim, é muito legal você saber que você consegue fazer isso com qualquer outra pessoa, sabe? Tipo, basta se deixar conhecer e conhecer o outro. Então, é muito bom o curso, achei que mudou muita coisa. Deixar as emoções virem, tratar delas no momento, ouvir as pessoas, que eu achei que fez toda a diferença. Então assim, eu quero agradecer muito ao Maurício por ter trazido isso, por ter proposto esse curso, por fazer esse trabalho que é minucioso, que é muito carinhoso, ele é muito atencioso com cada pessoa. Eu acho que a forma com que ele tem de atender as pessoas, assim, essa forma de cativar, de envolver. Às vezes você chega emocionalmente achando que nada tá bom e daí assim você fala, poxa, eu queria deixar meu agradecimento. Foi muito importante. Eu achei que eu ia sair só uma grande empreendedora, sair uma grande pessoa. Então muito obrigada, Maurício. Um abraço, um grande beijo. Na época eu estava com algumas dificuldades de relacionamento empresarial, talvez alguma dificuldade na gestão, na liderança, principalmente na liderança, com aqueles que eram da parte de gerência. Os meus liderados não estavam conversando muito a mesma língua que eu. Eu principalmente aprendi como lidar com o ser humano, principalmente na área profissional. O lado da família foi uma coisa muito interessante que eu aprendi e principalmente entendi como é essa relação de família, né? Mas existe uma funcionária em específico que eu precisava muito dela e não estava conseguindo lidar com o dia a dia, né? No nosso relacionamento. E através do coaching eu aprendi a lidar, aprendi a pôr limites, aprendi a dizer os nãos, aprendi a dar valor ao que se tem valor e principalmente a delegar as responsabilidades. Chamar a atenção de uma forma que não fosse agressiva, mas fazendo a pessoa entender o que realmente é o chamado, né? Então, para mim foi um período de uma experiência muito grande, um período de evolução, né? Um período onde eu consegui me transformar, me renovar a cada dia. Reconheci o valor da minha marca, né? Hoje a marca Eva Maria é uma marca forte, uma marca sólida, porém tem também o lado social, o lado afetivo, que traz a identidade na marca, e isso foi algo que me chamou bastante atenção no trabalho do Maurício de Carvalho, porque ele também fala essa mesma linguagem que eu, quando a gente trata o ser humano com o devido respeito, o devido valor, né? Não vamos deixar de fazer o trabalho por N ou uma ou outra situação, não, a gente vai fazer pelo mérito da causa, né? E é isso aí, para mim é um profissional que tem um mercado aí inteiro para ser explorado, e a oportunidade das pessoas poderem conhecer o trabalho dele
é um aprendizado extraordinário. Bom, sou Regiane Soares, sou terapeuta natural e coach, sempre trabalhei na parte de empresa e de alguns tempos para cá comecei carreira solo. Como terapeuta natural, atendendo aos meus pacientes, eu entendi, fui percebendo, tendo a percepção que eles precisavam de algo mais. Aí veio essa necessidade minha, como profissional, de me capacitar mais e conseguir atender melhor essa parte de ter mais sucesso, mais eficácia nos meus tratamentos. E aí veio o coaching, que é muito ligado a essa parte da neurociência, de entender, né, o ser humano, que o move, para onde ele vai, como ir, que estratégia ali, e um caminho, traçar um caminho, direcionamento mesmo. E com isso eu fui voltando essas origens, a pesquisar os profissionais do mercado, e me veio lá atrás, aquela sementinha, uma palestra que eu tinha visto presenciado há muito tempo atrás com o Maurício. E coincidentemente ele fez uma nova palestra aqui em Indaiatuba, nessa mesma época. Quando você está procurando algo, as coisas vão caminhando para isso, né? Vai fluindo para isso. E eu fui nessa nova palestra dele, depois fui convidada para ir até o escritório dele também. Ele tem me auxiliado muito, não só no desafio com os meus pacientes, mas o meu desafio pessoal, de algo novo, de hoje ser uma empreendedora, de ter o meu negócio, uma novidade imensa, é um caminho, é uma descoberta para mim também. Não basta ser só um bom profissional, mas como você passar isso para o outro, como você entender e olhar o outro, e conseguir fazer com que ele se olhe. Esse é o maior desafio. Então o direcionamento de coaching é fundamental, tanto para a minha carreira, quanto para conseguir passar isso para os meus pacientes e ajudá-los na trajetória deles, no caminho deles de vida, auxiliando aí na melhora de saúde, a buscar e no planejamento que eles conseguem traçar para eles, a ver um horizonte. Às vezes a pessoa chega muito sem saber nem o que ela quer, e aí ela vai entendendo qual a necessidade dela, o que realmente ela precisa, o que ela quer, e as conquistas que ela vai tendo diária com aquilo vai ser um recompensador, para ela e para mim. E o Maurício tem auxiliado muito, dado um suporte incrível nesse ponto. Primeiro, tem vários profissionais em coaching. Depois desse período que eu fiquei aí um pouco afastada desse cenário, né, trabalhando só lá na empresa, lá dentro, sem ver o mundinho fora, eu vejo que tem muito, principalmente na internet, é bombardeado de muitas pessoas. Mas eu entendo que você tem que ver aquilo que seja mais próximo para você. O que me trouxe ao Maurício, me fez colocar ele como meu treinador, como alguém para me direcionar nessa minha nova etapa, foi a proximidade dele, como ser humano, como pessoa. Não ser alguém, eu sei tudo, eu faço, eu aconteço. Não, mas alguém como eu, que vai entender os meus planejamentos como pessoa e me ajudar a ter uma estratégia, a trilhar também um caminho para ajudar no caminho do outro. Então isso tem sido muito importante para mim na minha trajetória. Não só a mim, mas ele tem atingido através de mim outras pessoas também. Você se dá conta. Então é um processo que você vai passando. Bem move, e depois que eu consegui juntar um pouquinho esse quebra-cabeça de atendimento, de entender um pouco melhor o outro, fazer o outro se olhar, ver realmente as necessidades dele, não só do entorno, os resultados têm sido muito melhor. Mudou muito o meu aspecto de atendimento. Hoje eu tenho, como eu falei, o quebra-cabeça vai se encaixando. São as peças que eu preciso para ter essa unidade. Essa unidade de atendimento, de atenção ao outro e do outro se sentir bem. Hoje eu trabalho com saúde e bem-estar. Eu tenho que promover isso da melhor forma para o outro. E é algo que eu estou conseguindo através do trabalho do Maurício, com a ajuda dele. Então fica o meu agradecimento.